O céu ainda estava escuro quando Rafael apareceu à porta do meu pequeno apartamento em Lisboa, o rosto pálido de puro pânico e uma mala velha apertada contra o peito como se fosse a última coisa que lhe restava no mundo. Miguel, ajuda-me a fugir agora mesmo, ao amanhecer, sussurrou ele com a voz quebrada, os olhos castanhos implorando por salvação. O meu pai descobriu tudo sobre nós e marcou o casamento para amanhã. Se eu não desaparecer, ele vai destruir-nos aos dois. Eu não hesitei nem um segundo. Peguei as chaves do meu Fiat antigo, abracei por aquele instante que pareceu durar uma vida inteira, sentindo o calor do seu corpo tremendo contra o meu, e descemos as escadas estreitas de Alfama ainda adormecidas. O ar frio da manhã entrava pelas janelas abertas enquanto seguíamos para norte, na direção contrária ao que ele esperava, mas era o único plano que tínhamos. Eu tinha ido buscá-lo a um ponto escondido perto da quinta da família dele no Douro, agora voltávamos para sul para nos escondermos em Lisboa até conseguirmos um voo. O sol começava a pintar o horizonte de laranja e rosa, iluminando as colinas verdes que passavam como um filme. Rafael, ao meu lado, apertava a minha mão com força, os dedos entrelaçados como se soltar significasse perder tudo. 3 anos antes, em Coimbra, durante uma feira do livro, os nossos olhares tinham-se cruzado sobre um exemplar gasto de O Livro do Desassossego. Ele era o herdeiro de uma das maiores casas de vinho do Porto, família tradicional do Douro onde o nome e a honra pesavam mais que qualquer sentimento. Eu, Miguel, professor de literatura numa escola pública de Lisboa, filho de uma mãe viúva que lutava contra uma doença crónica, nunca imaginei que aquele rapaz de sorriso tímido e mãos elegantes iria tornar-se o centro da minha existência. Os nossos primeiros encontros foram roubados, cafés escondidos no bairro alto, passeios noturnos pela praia de Cascais onde o mar engolia as nossas confidências, o primeiro beijo atrás das árvores centenárias de Sintra, com gosto a vinho doce e medo. Nunca tínhamos falado de futuro em voz alta, porque o futuro, para nós, era um luxo perigoso. Agora, na estrada, ele contava-me tudo em frases entrecortadas. O pai tinha encontrado as mensagens no telemóvel, gritara na sala de jantar da quinta, ameaçara interná-lo numa clínica para curar aquela vergonha. A mãe chorara em silêncio, a irmã mais nova tentara defender, mas o negócio da família estava em risco, uma dívida enorme, um casamento com a filha do sócio era a salvação. Eu não consigo viver assim, Miguel, disse ele, a voz falhando. Não consigo fingir ser quem não sou. Eu conduzia em silêncio, o coração apertado. Deixava para trás a minha mãe no hospital, o meu emprego, a vida simples que construíra. Mas olhar para ele, para aquele homem que me ensinara a amar sem vergonha, fazia tudo valer a pena. Chegámos a Lisboa ao meio-dia, exaustos, o carro cheirando a café frio e suor nervoso. Escondemo-nos no apartamento de um amigo de confiança em Alfama, onde o cheiro a bacalhau fresco subia da rua e as guitarras de fado ecoavam ao longe. Rafael chorou nos meus braços aquela tarde, não de tristeza, mas de alívio por estar finalmente livre. Eu acariciei-lhe o cabelo, beijei-lhe a testa, prometendo que encontraríamos uma forma. Mas o telefone tocou ao fim do dia. Era o pai dele. A voz fria, controlada, sabia já que eu estava envolvido. Tu pagas por isto, Miguel. A tua carreira, a tua mãe tudo. O medo instalou-se, mas também uma determinação nova. Esta fuga não era só dele. Era nossa. No dia seguinte, o sol entrava pelas janelas antigas do apartamento, iluminando o rosto de Rafael enquanto dormia profundamente pela primeira vez em semanas. Eu fiquei acordado, olhando para ele, pensando em como o amor nos torna corajosos e ao mesmo tempo vulneráveis. Saímos para comprar pão e fruta fresca no mercado da Rua da Madalena, caminhando de mãos dadas por um instante, apenas o suficiente para sentir que éramos normais. Lisboa, com as suas ruas íngremes e o Tejo brilhando ao longe, parecia-nos um refúgio. Falámos do futuro que sonhávamos, ele pintando em Barcelona, eu publicando o meu primeiro romance sobre identidades escondidas. Mas a realidade não demorou. À tarde, recebemos uma chamada da irmã de Rafael. O pai tinha cortado todos os cartões dele, espalhado rumores na comunidade do vinho que o filho estava doente. Ameaçava processar-me por alienação afetiva. Rafael ficou pálido, mas eu segurei-lhe o rosto. Vamos lutar juntos, disse-lhe. Passámos a tarde a planear um contacto em Espanha que podia ajudar com documentos temporários. À noite, sentados no sofá velho, ele encostou a cabeça no meu ombro e contou-me como, em criança, na quinta, escondia revistas de arte debaixo da cama, sonhando com uma vida onde não tivesse de casar com uma mulher para salvar a herança. Eu contei-lhe sobre o dia em que percebi que gostava de rapazes, aos 16 anos, num acampamento escolar, e como guardei esse segredo até o conhecer. Os dias seguintes foram uma mistura de medo e felicidade roubada. Passeávamos por Belém ao pôr do sol, fingindo ser turistas, beijávamos-nos no escuro do mirador da Senhora do Monte. Um amigo gay de Lisboa, Pedro, trouxe-nos roupas e dinheiro, avisando-nos que o pai de Rafael tinha contactos na polícia. Vocês não estão seguros aqui para sempre, disse ele.
Rafael começou a pintar pequenas telas no apartamento, retratos meus com cores vibrantes que pareciam gritar liberdade. Eu escrevia à noite, as palavras fluindo como nunca. Mas o telefone tocava todas as noites, ameaças veladas. Uma manhã, Rafael acordou com pesadelos, chorando que não queria que eu perdesse tudo por causa dele. Eu abracei-o forte. O que perdermos, ganhamos juntos. A tensão crescia. Decidimos mudar para um quarto alugado em Campo de Ourique, mais discreto. No autocarro, de mãos quase a tocar, senti pela primeira vez o peso real da escolha. A minha mãe ligou do hospital, a voz fraca, perguntando por mim. Eu menti, disse que estava bem. Rafael viu a minha dor e prometeu que, assim que ele estivesse seguro em Espanha, voltaria para me ajudar. Mas eu já sabia que o destino não seria tão simples. Em Campo de Ourique, os dias ganharam uma rotina doce e frágil. Acordávamos cedo, preparávamos café forte, e Rafael pintava enquanto eu corrigia provas de alunos por e-mail. À tarde, caminhávamos até ao Jardim da Estrela, sentados num banco escondido, falando sobre tudo e nada. Ele contava-me histórias da quinta, as vindimas de outono, o cheiro a uvas maduras, mas também as discussões à mesa onde o pai exigia homens a sério. Eu falava da minha infância em Lisboa, do pai que partiu cedo, da mãe que me ensinou a ler antes de andar. O nosso amor aprofundava-se, já não só paixão, mas cumplicidade, compreensão profunda das feridas que carregávamos. Uma noite, Pedro organizou um pequeno jantar com amigos da comunidade LGBT. Foi a primeira vez que Rafael se sentiu verdadeiramente visto sem medo. Rimos, bebemos vinho barato, dançámos devagar ao som de música baixa. Mas no caminho de volta, um grupo de rapazes na rua gritou insultos. Rafael baixou a cabeça, eu segurei-lhe a mão com força. Isto ainda existe, murmurou ele. Naquela noite, fizemos amor com uma ternura nova, corpos e almas entrelaçados, prometendo que nunca mais nos esconderíamos. No entanto, a pressão aumentava. O pai de Rafael enviou uma carta formal ao meu diretor da escola, insinuando comportamentos inadequados. O diretor chamou-me, compreensivo mas preocupado. Toma cuidado, Miguel. Rafael propôs que eu fosse com ele para a Espanha, mas eu pensava na minha mãe, nas contas do hospital. Não posso abandoná-la, disse. Ele entendeu, mas o conflito cresceu. Uma discussão explodiu, ele acusou-me de escolher a família em vez dele, eu respondi que o amor não era fuga, era enfrentar. Chorámos, reconciliámo-nos com beijos salgados. Decidimos arriscar uma viagem a Sintra para um dia de paz. No palácio, entre os jardins, ele pintou-me a lápis num caderno. Este és tu livre, disse. Mas ao regressar, uma mensagem, o pai sabia onde estávamos. O cerco apertava. A ameaça tornou-se real quando o pai de Rafael apareceu em Lisboa com 2 homens. Não foi violento, mas frio. Encontrou-nos no café onde esperávamos Pedro. O negócio está a ruir por tua causa, disse ao filho. Volta, casa-te, e eu esqueço isto. Rafael recusou. O pai virou-se para mim, tu vais pagar. A tua mãe precisa de tratamento caro. Eu tenho amigos no hospital. Senti o chão abrir. Rafael implorou que eu não me envolvesse mais, mas eu já estava dentro. Passámos dias em pânico, mudando de casa novamente. Rafael começou a questionar se a fuga valia o preço. Eu via o seu crescimento, ele, que sempre fugira do confronto, agora defendia o nosso amor com ferocidade. Uma noite, no telhado de um prédio em Moraria, sob as estrelas, ele disse, se eu ficar livre, tu não podes ficar preso. Eu respondi que o amor era isso mesmo. Pedro arranjou um contacto na fronteira espanhola. O plano, Rafael partiria sozinho primeiro, eu ficaria para acalmar as águas. Mas o coração dizia-me outra coisa. A minha mãe piorou, ligou-me chorando. O pai de Rafael enviou provas, fotos nossas, mensagens. Ameaçou publicar tudo se não devolvesse o filho. A tensão atingiu o pico numa pequena aldeia perto de Setúbal onde nos escondemos. Rafael recebeu uma oferta, um amigo em Barcelona oferecia apartamento e trabalho numa galeria. Mas para passar a fronteira sem problemas, precisava que eu distraísse a família. Eu concordei, mas no fundo sabia que o sacrifício seria maior. A noite antes da partida foi a mais longa. Em Setúbal, junto ao mar, abraçados na areia fria, falámos de tudo, arrependimentos, sonhos, o medo de nos perdermos. Se eu for, volta para mim quando puder, disse ele. Eu prometi, mas o nó na garganta não desaparecia. Ao amanhecer seguinte, levei-o até à estação. Beijámo-nos uma última vez, longo, desesperado. Ele partiu no comboio para a fronteira. Eu fiquei, o peito vazio. 2 horas depois, o pai ligou. Onde está ele? Eu disse a verdade parcial.
Eles vieram buscar-me. Não me prenderam, mas levaram-me para a quinta no Douro. Tu vais ficar aqui até ele voltar, disse o pai. E vais trabalhar para pagar o que roubaste à família. Eu aceitei, porque era a única forma de proteger Rafael. A mãe dele chorou ao ver-me, a irmã sussurrou obrigada. Os meses seguintes foram o inferno e a redenção. Acordava cedo para as vindimas, aprendia o negócio do vinho, participava em jantares onde fingia ser o amigo fiel, que salvara o herdeiro. Escondia o telemóvel para falar com Rafael à noite, ouvindo as suas histórias de liberdade em Barcelona. Ele crescia, pintava, vivia abertamente. Eu, na quinta, enfrentava o preconceito dos trabalhadores, as olhadelas do pai, a solidão. Mas também via a mãe dele abrir-se, a irmã contar-me segredos. Descobri forças que não sabia ter. Escrevia à noite, um romance sobre sacrifício e identidade. Uma crise no negócio, a dívida explodiu. O pai, desesperado, propôs que eu representasse a família em eventos, mantendo a fachada. Eu aceitei para salvar empregos de dezenas de pessoas. Rafael ofereceu-se para voltar, mas eu recusei. Vive livre por nós dois. 2 anos passaram. A quinta prosperou sob a minha gestão silenciosa. O pai de Rafael, envelhecido, começou a respeitar-me. A mãe tratava-me como filho. Eu mantinha o segredo, vivia a vida que Rafael teria vivido, reuniões, vindimas, sorrisos falsos em casamentos alheios. Mas por dentro, estava inteiro. Rafael visitava-me em segredo uma vez por ano, trazendo quadros e beijos roubados. Ele era feliz, eu também, de outra forma. Na última visita, sentados na varanda da quinta ao pôr do sol, ele segurou-me a mão. Tu carregaste o meu fardo. Eu sorri. E encontrei-me a mim mesmo. Tínhamos crescido, ele livre, eu forte dentro das correntes que escolhi quebrar devagar. A família começava a mudar, lentamente. Eu publicara o meu livro sob pseudónimo, inspirado na nossa história. O amor não nos destruiu. Transformou-nos. O verdadeiro amor exige sempre que um sacrifique a própria liberdade pelo outro. Verdadeiro ou falso?